Atenção espectadores. Dentro de 5 segundos, Boletim Brasil. Morreu Silvio Santos. A cobertura completa e a trajetória do maior comunicador da TV brasileira, agora no Boletim Brasil. Silvio Santos morreu no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O criador do SBT estava internado com gripe H1N1. Cenoura Bravanel nasceu no bairro da Lapa, bairro tradicional da zona sul do Rio de Janeiro. Ele é filho de Alberto e Rebeca Bravanel, casal de judeus imigrantes radicados no Brasil. Na adolescência, Silvio Santos se formou em contabilidade em uma escola técnica. Com 14 anos, Silvio teve sua primeira experiência como camelô, vendendo capas de plástico para títulos de eleitor nas ruas do Rio. Logo após, começou a vender canetas. Foi quando o diretor de fiscalização da Prefeitura do Rio tentou impedir que ele continuasse a vender na rua, e visto sua desenvoltura na comunicação com as pessoas, o recomendou a participar de um concurso de locutores na Rádio Guanabara, onde conseguiu a primeira colocação, concorrendo com grandes comunicadores brasileiros como Chico Anísio, José Vasconcelos e Celso Teixeira. Silvio voltou a trabalhar como camelô, pois o salário da Rádio Guanabara não compensava. Porém, só conseguia trabalhar no horário do almoço dos guardas, 45 minutos, e o jovem aproveitava o restante do tempo para ir a auditórios dos rádios. Com 18 anos, Silvio prestou serviço como paraquedista no Exército e aproveitava as folgas de domingo para trabalhar voluntariamente no programa de Silveira Lima, na Rádio Mauá. Passou também pelas rádios Tupi e Continental, onde pediu demissão para se tornar corretor de anúncios. Em 1950, Silvio Santos voltou para o ramo da comunicação, ingressando na Rádio Nacional e criando uma revista que continha palavras cruzadas e outros passatempos. Em 1959, Silvio Santos assumiu o Baú da Felicidade, com a vida de carnês e entregando prêmios. Silvio chegou à televisão no início dos anos 60 com o programa Vamos Brincar de Forca na TV Paulista, onde ele deu início ao programa Silvio Santos. Também teve seu programa na TV Tupi. Em 1966, Silvio Santos deu início à sua passagem na TV Globo, depois que a emissora comprou a TV Paulista. Na emissora de Roberto Marinho, ele apresentou o programa Boa Noite Cinderela. Todo o Brasil, pela Rede Globo de televisão, o Boa Noite Cinderela. Em 1976, Silvio saiu da Globo com a intenção de ter sua própria emissora de televisão. Após comprar um canal, em 14 de maio de 1976, entrou no ar a TVS. Em março de 1981, o então presidente João Figueiredo concedeu 4 canais ao empresário, e assim nasceu o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, que hoje é uma das grandes emissoras de TV do Brasil. Silvio Santos também se arriscou no mundo político. Em 1988, foi convidado a se candidatar à prefeitura da cidade de São Paulo. No ano seguinte, foi pré-candidato à presidência da República pelo PMB. A candidatura do empresário não foi válida, porque o partido não cumpriu as exigências do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Silvio Santos é dono de um conglomerado de empresas muito poderoso. O grupo Silvio Santos começou com o Baú da Felicidade ainda na década de 50. Logo depois, o Banco Pan-Americano. E em 1975, se integrou a esse grupo a Telecena. Em 2006, os cosméticos Jequiti, entre outras empresas. Em 2001, Silvio Santos foi vítima de um sequestro dentro da própria casa pelo mesmo sequestrador de sua filha, que passou alguns dias em cativeiro e foi liberada após o pagamento do resgate. Silvio e sua família ficaram sob posse de Fernando Dutra Pinto durante 7 horas. Quando o sequestrador se entregou com a chegada do então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A pandemia de Covid-19 fez o apresentador ficar afastado das gravações do seu programa, retornando em julho de 2021 por um breve período, e depois teve que ficar novamente longe dos estúdios do SBT após ser internado com gripe. Desde então, Silvio preferiu se afastar da televisão. Em julho deste ano, Silvio foi internado no Hospital Albert Einstein com o vírus da H1N1. Recebeu alta, mas dias depois foi internado novamente com os mesmos sintomas. Silvio Santos deixa sua esposa, Iris Abravanel, 6 filhas, 13 netos, 3 bisnetos, e um país enlutado com a sua ida. O seu programa se tornou uma marca registrada nos domingos.
O programa Silvio Santos ficou mais de 60 anos no ar e passou por diversas emissoras. O programa que leva o nome de Silvio Santos é o segundo mais antigo que ainda está no ar na história da TV brasileira. Tudo começou em 1963, quando o apresentador comprou o horário da extinta TV Paulista e estreou o programa no dia 2 de junho. A atração era composta por 3 quadros: Cuidado com a Buzina, Roda Peão e Justiça dos Homens. O programa foi crescendo e ocupando cada vez mais espaço na grade da programação de domingo da emissora. Em 1966, com a venda da TV Paulista à TV Globo, o programa foi incorporado à grade da emissora de Roberto Marinho. Até 1969, a atração era exibida apenas para São Paulo, mas com a estrondosa audiência, chegando quase a 90 pontos, o programa Silvio Santos passou a ser exibido para todo o Brasil, com mais de 10 horas de duração durante o domingo. Após a saída do apresentador da Globo, em 1976, a atração chegou a ser exibida na TV Tupi e na então TVS ao mesmo tempo, até o ano de 1980. O programa chegou a ser exibido também pela TV Record, junto com o SBT, no meio da década de 80, se tornando exclusivo da emissora de Silvio Santos em 89. Durante esse período, o programa Silvio Santos agrupou vários quadros que se tornaram um grande sucesso na época e até hoje são lembrados, entre eles o Namoro na TV, Porta da Esperança, Vamos abrir as portas da esperança. e Show do Milhão. Boa noite, senhoras e senhores, moça. Silvio Santos abriu o espaço no programa para outros apresentadores que surgiram ainda como promessas, como Gugu Liberato, Celso Portiolli, e apresentado também por nomes de peso, como Hebe Camargo e Silvio Luiz. A partir dos anos 2000, Silvio Santos diminuiu seu tempo no SBT no domingo, passando a apresentar apenas alguns quadros. Em 2008, o programa Silvio Santos passou por uma reformulação, onde o programa deixou de ser um agrupamento de programas para ser um agrupamento de quadros. Nesse período surgiu as gincanas e o famoso Pergunte para Maísa. Em 2009, com a estreia do programa Eliana, o programa teve horário remanejado para o horário das 8 da noite. Na década de 2010, o programa ganhou novos cenários e quadros. Em 2020, com a pandemia da Covid-19, Silvio teve que se afastar do trabalho e ficar isolado em casa, e o programa passou a exibir reprises de programas e quadros de sucesso. O primeiro programa inédito depois desse período foi no dia 1º de agosto de 2021, mas no dia 15 de agosto as gravações tiveram que ser interrompidas porque o apresentador testou positivo para a Covid-19. A partir daí, sua filha, Patrícia Bravanel, passou a comandar o programa. Silvio voltou à apresentação em abril de 2022 como uma forma de passar o bastão para sua filha, que passou a apresentar em definitivo o programa. Que passou a ter sua assinatura em 2023, mas sem tirar o nome do apresentador. Várias personalidades, políticos e celebridades lamentaram a morte de Silvio Santos. O SBT divulgou uma nota de pesar, onde diz que o céu está em festa com a chegada de Silvio. O apresentador Celso Portiolli disse que o Brasil não perde só um apresentador, mas sim uma lenda, e que Silvio revolucionou a televisão. O apresentador Luciano Huck também divulgou uma nota de pesar e disse que Silvio transformou o domingo em um dia de reunião da família. O narrador Galvão Bueno disse que Deus certamente vai recebê-lo muito bem, e lá na nova dimensão, alguém vai cantar: Silvio Santos, vem aí. O velório não será aberto ao público. O local e o horário do enterro ainda não foram divulgados. O Boletim Brasil fica por aqui.